Finalmente eu fiz uma arte bem interessante pra colocar no perfil. Pena que eu ainda tô nela. Mas tem uma galera no Instagram que gostaram bastante e teve um que sentiu uma certa inveja positiva, querendo também ter uma arte parecida. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero mostrar o processo completo pra fazer essa arte e que você leve como referência pra também fazer a sua. Eu espero que vocês aproveitem bastante, deixe aí o seu like, pense um comentário interessante, isso me ajuda muito pra estar divulgando o canal e vamos nessa para o conteúdo. Bom, a primeira etapa foi fazer a fotografia, o que geralmente é o processo mais demorado. Eu tenho que montar o cenário, colocar uma roupa interessante, faço uma sessão de fotografias e sempre observando pela tela do celular. Então, quando eu vou pro computador, eu começo a observar alguns detalhes, como por exemplo, eu estava um pouco corcunda, ou então uma expressão facial que poderia ser muito mais interessante, ou alguma iluminação que também poderia ser mais bonita. E somente essa troca de telas eu já consigo observar então várias coisas que me geram bastante incômodos. Portanto, eu retorno para o estúdio, ligo a iluminação, coloco a roupa, faço as fotos e isso daí geralmente demora bastante mesmo. Então depois aí de umas 300 fotografias eu consegui encontrar a imagem perfeita, eu tava fazendo uma expressão muito boa, talvez ainda não estava com uma posição perfeita, porque eu poderia estar também em pé, deixando o meu corpo um pouco mais reto, mas essa parte aí do meu corpo mesmo não era tão importante porque depois eu iria estar alterando. Então com a fotografia ideal eu parti para o Photoshop e comecei a fazer os ajustes de retouching, fazendo ajuste de luz e sombra, limpeza de pele, ajustando as cores e também as texturas. Observando aqui o antes e depois, a gente vê como que a fotografia original ela estava muito mais lavada, recebendo também informações do nosso cenário. Então tinha alguns filetes verdes aqui em volta do cabelo ainda por causa do fundo verde. A minha blusa estava recebendo também muitas cores amarelas, como também a minha pele estava num tom um pouco mais sujo. Então aqui nessa etapa do retouching eu tento fazer esse ajuste gerando um pouco mais de contraste, tirando também esses filetes verdes aqui de cima do cabelo e também ajustando um pouco mais a minha pele. Aqui nesse caso ainda ficou um pouco rosa e eu particularmente gosto bastante da pele quando ela tá no tom um pouco mais amarelado. Mas enfim, essa primeira etapa então de limpeza de pele, ajuste de cores e sombras já estava pronta e agora sim eu já poderia começar a trabalhar o meu cenário. Aqui nas duas próximas etapas eu fiz uma passagem aí por duas inteligências artificiais diferentes. A primeira delas para construir o cenário que foi o Leonardo.ai. Eu acho muito mais interessante o Leonardo do que o próprio Adobe Firefly para construir cenários ou então alguns elementos. Não que o Adobe Firefly não é interessante, mas ele acaba distorcendo algumas coisas, gera uns contrastes também que não são tão interessantes, então aqui o Leonardo eu já consigo uma imagem um pouco mais pronta. Portanto, eu tava colocando aqui geralmente um prompt falando sobre um quarto iluminado, um quarto gamer com algumas plantas, também algum computador, janelas grandes, né? E eu queria mais ou menos esse estilo justamente que eu tava encontrando por aqui. Porém, eu fiz o teste por cima de cada uma dessas imagens, não estava gostando 100%, tinha alguns detalhes que estavam aparecendo muito, outros que eu gostaria que aparecesse e eles não estavam aparecendo porque eu estava na frente deles. Então eu fui fazendo vários testes, tentando encontrar diversidades por cima dessas fotografias, até que eu encontrei então essa imagem. Para mim foi a perfeita e seria a ideal para eu estar utilizando. Ainda não era perfeita mesmo, porque eu gostaria que a imagem estivesse de frente para o computador e principalmente dessa janela gigante. Mas de todo jeito, já achei um cenário muito mais bonito, tinha um espaço bem interessante também para colocar alguns outros elementos, então foi essa fotografia que eu escolhi. Tendo a imagem ideal do meu cenário, eu fui para a segunda etapa da inteligência artificial. Eu fui para o Adobe Firefly e utilizando o preenchimento generativo para criar então um casaco diferente. Basicamente seria dessa parte do meu pescoço para baixo. Essa parte ela também foi bem demorada, na verdade foram mais ou menos 2 dias fazendo os testes aí com a Adobe Firefly, tentando encontrar casacos diferentes no estilo mais ou menos aí de cyberpunk, o que não estava dando muito certo porque geralmente ele cria toda essa deformidade, então tinha alguns elementos aqui no casaco que não estavam combinando muito bem. Mas fazendo os testes, tentando palavras diferentes, eu encontrei então essa fotografia, o que eu achei bem rústico, bem certinha também aqui com o meu corpo, então foi exatamente ela que eu escolhi para estar utilizando. É claro que aqui a gente tem um grande problema, porque se eu quisesse fazer então a ambientação desse meu casaco junto com o cenário, o Adobe Firefly ele não permite tanto assim, né? Porque ele gera a imagem então do tamanho que a gente fez a nossa seleção. Nesse exemplo, era muito possível que eu fizesse a seleção então correta aqui do meu casaco e começasse a fazer toda a ambientação, mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça e também não achei tanta necessidade. Então a partir desse resultado, eu vou deixar vocês assistindo o speed art com tranquilidade e até o final do vídeo eu retorno para falar mais alguns detalhes, mas aproveite bastante.
Bom, pessoal, chegamos aqui no final de mais uma arte. Eu não me lembro quais palavras eu coloquei para encontrar os assets aqui de bolhas de água, então eu acabei utilizando uma imagem diferente, o que nem importa, porque a ideia realmente funcionou do mesmo jeito, de trazer essa fantasia ou então a dúvida de que será que eu tô underwater ou então no mundo real. Portanto, eu nem me importo com isso, esse asset também ficou muito bom, eu acho que eu até gostei mais do que a imagem original. Se você gostou desse vídeo, galera, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, eu fico muito feliz por isso. Além do YouTube entender que esse vídeo é importante e está divulgando para mais pessoas, mas eu agradeço bastante pela sua participação e a gente se encontra no próximo vídeo.